Chega de data FIFA! Chegou a hora do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira voltam as competições de clubes aqui no nosso país. E com ela também volta o nosso quadro aqui do canal Pra Jogo. O que esperar e o que apostar na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá faltando um pouco para acabar o campeonato, mas a gente segue com nossas análises, segue com o bilhetão INSS, aquele bilhetão para quem sabe a gente acertar tudo e conseguir aí uma bolada. E claro, para quem você faz cartola, para você que faz bolão, para você que também gosta de apostas esportivas assim como eu, a gente traz a análise completa aqui no canal de todos os jogos, o histórico entre os times e também considerando o momento atual dos times para tentar achar o bilhete premiado. Aqui no canal Pra Jogo, quem já acompanha sabe, fazemos 3 bilhetes. Um bilhete mais batível, com as odds um pouco menores, um bilhete difícil e o bilhetão praticamente impossível, o bilhetão INSS, como diz meu amigo Paulo Torres. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer ter a análise completa, saber como é que você pode esperar para essa rodada, fica com a gente e a partir de agora nós vamos falar sobre isso. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e aqui no canal Pra Jogo vamos analisar hoje o que esperar e o que apostar na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou mudar a tela para partir já para o primeiro jogo, que a gente tem Fortaleza e Atlético Mineiro. O Galo provavelmente com os reservas, provavelmente não, vai com os reservas o Galo contra o Fortaleza, que também precisa se recuperar um pouco, apesar que o Fortaleza melhorou nos últimos jogos, principalmente em casa, tem um bom retrospecto. Tem alguns pontos interessantes aqui nesse jogo. Os últimos 20 duelos entre Fortaleza e Galo, em 19 deles a gente teve pelo menos 2 gols marcados. Só não teve no 0-0 do Brasileirão de 2022 no retorno, mando do Fortaleza. Além disso, a gente teve pelo menos 3 gols em 14 desses 20 jogos. É um número muito alto. Tem também ambos marcam em 5 dos últimos 6 jogos entre eles. Gol, pelo menos um gol de Fortaleza ou de Atlético Mineiro, que a gente chama nas apostas esportivas de ambos marcam. Se você não está habituado aos termos, a gente explica aqui para você também, é claro. Fortaleza muito bem em casa nos últimos jogos, 4 vitórias e uma derrota, só derrota para o Corinthians na Sula, 15 vitórias nos últimos 16 jogos. Uma marca muito importante, talvez também colocar Fortaleza no bilhete seja uma boa, considerando que o Galo vai com um time bem mexido, um time bastante desfalcado para esse duelo da volta da data FIFA. Lembrando que o bilhete a gente mostra no final do vídeo. Próximo jogo, São Paulo e Vasco, também nessa quarta-feira, um jogo que também a gente pode esperar muitos gols. 10 dos últimos 12 jogos, pelo menos 2 gols marcados. Em 5 desses últimos 12, a gente teve 3 gols. Com ainda goleadas, 4-1 do Vasco nesse ano do Brasileirão sobre o São Paulo, 4-2 ano passado do São Paulo sobre o Vasco também no Campeonato Brasileiro. Os dois times não vêm bem. São Paulo venceu um jogo dos últimos 5. O Vasco está sem vitórias, mas teve ambos marcam aí em 4 dos seus últimos jogos, seus últimos 5 jogos. E aí a curiosidade, São Paulo em casa e Vasco fora, nos últimos 5 jogos, em 4 deles os dois times também tiveram ambos marcam, fizeram gol, mas também tomaram. Dois times muito irregulares, a minha aposta aqui é em gols, mas quem sabe aí, pelo retrospecto, dá para pensar numa vitória do São Paulo, a gente vai mostrar no finalzinho do vídeo. Duelo de desesperados entre Corinthians e Atlético Paranaense. O Furacão entrou na briga contra o rebaixamento. E o Corinthians, que está buscando aí em casa tentar se recuperar, vai com o time titular, com o melhor que tem à disposição, o Ramon, inclusive com a volta do Martínez para esse jogo, para tentar vencer no Brasileiro finalmente, né? Tentar escapar do rebaixamento. Fantasma assombrando demais o Corinthians esse ano. Tem uma curiosidade, os últimos 11 jogos entre Corinthians e Atlético Paranaense deram, em 7 deles a gente teve empate. Mas o Corinthians está invicto nesse confronto em casa já há 13 jogos, com 6 vitórias e 7 empates. Tem até uma dica em que tem Corinthians empate, inclusive em 2 bilhetes eu coloquei Corinthians um empate, porque o Atlético sequer está conseguindo marcar gol nos últimos jogos e com o Lúcio Gonzalez perdeu todos os jogos que disputou até aqui. Corinthians em casa muito bem nos últimos jogos, com 4 vitórias e um empate. O Atlético teve um pontinho conquistado nesses últimos 5 jogos fora, só um empate, o resto derrotas. Corinthians é favorito para esse confronto e vamos para o próximo. Um dos clássicos da rodada, Flamengo e Fluminense, com retrospecto agora recente, melhor para o lado rubro-negro. 10 clássicos nos 10 últimos, 5 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas uma derrota. E uma curiosidade, a gente não tem gols dos dois times em 8 dos últimos 10 jogos. Então não teve ambos marcam nesses todos os jogos. Né? Ambos marcam apareceu em 2 vezes e não apareceu em 8. Está até numa dica, inclusive no retrospecto desses times, né? Últimos 5 jogos do Flamengo e últimos 5 jogos do Fluminense, não teve ambos marcam em 4 do Flamengo e não teve ambos marcam em todos do Fluminense. Quando ganhou e quando perdeu, nesse retrospecto recente, Flamengo em casa, inclusive como mandante, sem ambos marcam nos últimos 4 jogos. Então a tendência é de não sair ambos marcam nesse jogo. Essa é uma dica
também fui de Flamengo em outro bilhete por conta do retrospecto positivo do rubro-negro. O duelo dos empates. Atlético Goianiense e Cuiabá empataram simplesmente 6 nos últimos 6 jogos entre os dois. Inacreditável. Nos últimos 8, 7 empates entre o Dragão e o Dourado. Inacreditável. Um jogo que a gente não tem visto muitos gols. Nos últimos 9, a gente teve pelo menos menos de 3 gols. Né? Nos últimos 9 jogos, em 8 deles, perdão, a gente teve menos de 3 gols. Inclusive, em 4 deles, a gente não teve sequer 2 gols na partida. Nesse duelo, eu espero poucos gols, até porque se você vê embaixo aqui, últimos jogos de Goianiense e Cuiabá, últimos jogos do Cuiabá fora, não teve, ambos marcam em vários. Então talvez seja uma boa dica também para essa rodada, para esse confronto lá da parte de baixo da tabela. Seguindo com o líder Botafogo contra o Criciúma, que briga contra o rebaixamento também, apesar de não estar tão mal assim no Campeonato Brasileiro. A curiosidade é que nos últimos 4 jogos o Criciúma está invicto, 2 vitórias e 2 empates. Mas quando o assunto é jogo no Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou 4 e empatou 2 dos últimos 6 confrontos entre os dois times. Botafogo muito bem nos últimos jogos, não tem perdido. Outro confronto também, outros confrontos, né, entre Botafogo e Criciúma nos últimos jogos que eles têm disputado, em que não tivemos ambos marcam, então pode ser também uma boa, tá numa das dicas, inclusive. E o Fogão, em casa, só uma derrota nos últimos 15 jogos. No retrospecto recente, 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Criciúma fora ganhou um jogo e perdeu 4 dos últimos 5. Então, o Botafogo, é claro, é favorito, mas também tem dica, também sem ambos marcam, para esses bilhetes que eu vou mostrar a seguir. Cruzeiro e Bahia, eu confesso que é o jogo que eu acho que tem mais chance de dar erro, porque jogos que saem muitos gols, nos últimos 3 pelo menos, aí em outros também não saem tantos. A grande questão é que a gente teve pelo menos 2 gols em 5 dos últimos 6 jogos entre eles. E o Cruzeiro em casa tem um retrospecto de 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 confrontos contra o time baiano. É complicado de a gente prever, porque Bahia não vem muito bem, o Cruzeiro também não. O Cruzeiro venceu um dos últimos 5 jogos, em casa a mesma coisa, só uma vitória nos últimos 5. Só que o Bahia também só venceu um jogo nos últimos 5 fora. E aí? Eu fui em gols aqui, depois para frente, até faço uma aposta no Cruzeiro, mas estou bem desconfiado. Lembrando, né, nas dicas eu sempre falo para vocês apostarem fazendo os bilhetes divididos. Né? O bilhetão é para mostrar todos os jogos, quem sabe a gente acerta um, mas também indico você fazer divididos, pegar as dicas que você acha mais importantes aqui para a tua aposta. O outro clássico da rodada, um jogo também com poucos empates no retrospecto recente, e um jogo que tem tido muitos gols, inclusive ambos marcam em 4 dos últimos 5 jogos, mais de 1,5 gols, né, pelo menos 2 gols em 5 das últimas 7 partidas, e a curiosidade é que também saíram pelo menos 3 gols em todos esses jogos. Então a gente teve pelo menos 3 gols em 5 dos últimos 7 clássicos grenais. O Inter vem num momento maravilhoso em casa, 5 vitórias nos últimos 5 jogos como mandante. O Grêmio só venceu uma partida fora. E a curiosidade está um pouquinho acima, né? Últimos 5 jogos de Inter e também de Grêmio. Ambos marcam em 4 de cada um deles. Então, é uma aposta legal também, ambos marcam também, tá nos bilhetes que eu vou te mostrar a seguir. Indo para a parte final com Vitória e Bragantino. Bragantino tem tido até uma sequência melhor, né? Ganhou 4 dos últimos 5 jogos. E a curiosidade também é um jogo que não tem tido empates. A gente não teve nenhum nos últimos 10 jogos entre Vitória e Bragantino, independente do mando. Muitos gols também nesses jogos, pelo menos 2 em 8 dos últimos 9 confrontos entre eles, pelo menos 3 em 6 dos últimos 9. É bastante coisa. Dois times vivendo um momento péssimo. O Bragantino não venceu nos últimos 5 jogos e nos últimos 5 fora ganhou apenas um confronto. Então é bastante complicado também para o Bragantino, mas é um confronto que normalmente tem saído gols. E aí eu fui mais em gols, também apostei numa delas em que não vai empatar, porque não tem tido empate recentemente. Vamos ver se a gente acerta. Último jogo da rodada, Juventude e Palmeiras. Palmeiras tem um retrospecto muito melhor, inclusive com um mando do próprio Juventude. A gente vê aqui no gráfico, na tabela, perdão, que tem 2 vitórias, as duas por 3-0, né, nos últimos 2 jogos que jogou como visitante contra o Juventude. E além do mais, é outro confronto que a gente tem bastante gol ultimamente. Nos últimos 13 dos 14 jogos, em 13 dos últimos 14 jogos, perdão, tivemos pelo menos 2 gols. Em 10 dos últimos 14 tivemos pelo menos 3 gols em partidas entre Juventude e Palmeiras. O Palmeiras está invicto a 8 jogos e o Juventude que está bem irregular e tem tido ambos marcam nos últimos jogos. Em 4 dos últimos 5 teve ambos marcam no jogo do Juventude. Quem sabe seja uma boa também. Foi em gols nos primeiros bilhetes, depois foi no Palmeiras que é o favoritaço para esse jogo. E vou mostrar os bilhetes agora na sequência. Mas antes de mostrar os bilhetes, deixar o recado daqueles que fazem a gente estar aqui
semanalmente, quase todos os dias também. Nos vídeos curtos a gente está todo dia, mas no YouTube em vídeos longos, quase todos os dias. São os nossos parceiros, as pessoas que acreditam no canal para jogo, que fazem ele existir aqui para vocês. Começando dessa vez pelo pessoal da Ingo Hoffmann Pneus e Serviços, eles que atendem aqui de onde falo, na capital paranaense, em Curitiba, e que estão com uma campanha de carcaça imperdível. Leva teu carro lá, vai trocar teu pneu e o teu usado pode valer até R$ 400 na compra dos pneus novos. Só na Ingo Hoffmann Pneus você encontra isso. Também tem desconto especial, um kit com 4 balanceamentos e uma geometria para quem ligar lá, pegar o contato aqui embaixo, liga lá e falar que veio pelo canal para jogo. 3 unidades aqui em Curitiba, só você entrar em contato com eles, você vai ver mais perto da tua casa para te atender. E também a Formar Compensados, nossos parceiros de longa data aqui também do canal, e que tem o melhor compensado do Brasil, atendimento no país inteiro. Você precisa do melhor compensado do Brasil em qualidade, também preocupação ambiental para sua obra, procura a Formar Compensados, contato aqui, desconto especial para quem veio pelo canal para jogo também, é só pegar o contato, ligar lá, eles atendem no país inteiro, sua obra vai ter o melhor compensado com o pessoal da Formare. E agora sim, eu vou lá para mostrar o bilhete que a gente fez, começando pelo bilhete mais batível, como a gente chama, que é o bilhete que a gente coloca R$ 5 e que aqui deu 80 e pouquinho de volta. Vamos lá para fazer a análise. 1,5 gols, né, pelo menos 2 gols em Fortaleza e Galo, mesma coisa em São Paulo e Vasco da Gama. Corinthians um empate, Flamengo um empate, menos de 3 gols de Atlético Goianiense e Cuiabá, não tem saído, né? Então é uma boa dica, odd 1,50, uma bela odd, inclusive. Botafogo um empate, essa aqui é talvez a menor odd do bilhete, a menor odd que a gente colocou e que fatalmente vai bater, né? Pelo menos 2 gols em Cruzeiro e Bahia, mesma coisa em Inter e Grêmio, mesma coisa em Vitória e Bragantino e também em Palmeiras e Juventude. Bilhete de R$ 5 para 82. Eu utilizo aqui uma casa de apostas, não tenho parceria com nenhuma casa de apostas, essa aqui é o que eu utilizo, então mostrando para vocês aqui. O segundo bilhete eu coloquei R$ 3 dessa vez, normalmente eu coloco 4 nesse e R$ 1 no outro, até deveria ter feito isso, fiz antes e acabei colocando 3 nesse e 2 no último. Aqui temos Fortaleza seco contra os reservas do Galo, São Paulo ou empate no segundo jogo da rodada, Corinthians ou empate de novo contra o Atlético Paranaense. Ambos marcam não em Flamengo e Fluminense, tem saído muito pouco. Atlético Goianiense ou empate por jogar em casa, um jogo que tem dado muitos empates, mas não cravei empate aqui. Botafogo seco, Cruzeiro ou empate. Ambos marcam no Clássico Grenal. Vitória ou Bragantino, outro jogo que não tem tido empates. E aí o último, empate ou Palmeiras, porque o Palmeiras não perdeu os últimos 6 jogos contra o Juventude fora. R$ 3 para 91 ficou aqui nessa aposta. E agora vamos lá subir para o bilhetão INSS, pode 1.500 para vocês, tá? E aqui coloquei R$ 2. Então, se bater, R$ 3.000 na conta. Vamos torcer, né? Tomara que você faça, consiga também. Esse é o quase impossível. É pegando coisas que têm acontecido nos últimos jogos, mas é muito difícil, claro, de acontecer, ainda mais todas juntas. Começando por pelo menos 3 gols em Fortaleza e Galo. Então, 3-0 Fortaleza, 2-1, alguma coisa do tipo, já que o Galo vai jogar com o time reserva. Tem batido, inclusive, esses gols aí em últimos jogos do time do Galo, seja com titular ou com reserva. Vamos ver se a gente tem isso hoje também. Aí, hoje não, né? Nesse bilhete também. Aí, São Paulo e Vasco da Gama. São Paulo seco. Corinthians Atlético Paranaense, Corinthians seco. Flamengo seco contra o Fluminense. Empate em Atlético Goianiense e Cuiabá. 6 empates nos últimos jogos entre eles. Todos os jogos entre eles nos últimos 6. Botafogo sem tomar gol. Então, Botafogo para ganhar e para ambos os times marcarem. Não. Mais de 2,5, né? Pelo menos 3 gols em Cruzeiro e Bahia. O Inter ganhar o clássico do Grêmio. E aí, 3 gols também em Vitória e Bragantino e em Juventude e Palmeiras. Tem saído, tá? Essas coisas, vocês viram na análise, tem saído. Aí é odd 1.500. R$ 2 para R$ 3.000. Vamos ver se vai bater ou não. Mas aqui, para vocês, estão os bilhetes, estão as dicas, tá? A análise das rodadas, para você fazer teu bolão, teu cartola, para você fazer a tua aposta esportiva. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. Não tenho parceria com o caso de apostas, mas é muito importante ressaltar, a gente está vendo o crescimento para o bem e para o mal das apostas esportivas no Brasil. E também faça separadamente o que você acha que vai bater. Tem muita odd boa aí, de 1,50, 1,60, até 2, em que a gente tem bastante chance de acontecer pelo histórico, a análise está toda aí, só você voltar a pausar o vídeo para você ver com calma também. E aí, vamos torcer, porque os últimos bilhetes, o bilhete mais tranquilo, eu acertei 8 e até 9 já jogos, faltou um joguinho em rodadas passadas, os vídeos todos aqui no canal você pode conferir. Agradeço demais pela audiência, para quem ficou até aqui. Deixa o like, deixa o seu comentário e também fala o tipo de conteúdo que você quer ter aqui no canal para jogo. Espero vocês, combinado? Tá para jogo? Então segue a gente nas redes sociais
e vem comigo.